Olá, somos do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFRA e vamos apresentar um trabalho da disciplina Técnicas e Programação 2 e temos como tema o Decorator. A equipe é composta por mim, Beatriz Mendes, Adriele Amaral, Eliane Trindade e Maiane Soares. Bom, iniciando, né, o que seria o Decorator? Qual seria a definição? Bom, é uma funcionalidade da linguagem Python que permite o usuário alterar o comportamento de uma função sem que seja necessário alterar o código interno dela. Há decorators prontos para os programadores em frameworks. E o Django, no caso, é o mais conhecido nessa situação. E a nível de curiosidade, o framework é uma ferramenta online que auxilia o programador, que reúne códigos em comuns e já estão prontos. Ou seja, é um pacote de códigos prontos que o programador pode utilizar quando bem entender. E assim, pouco tempo. Bom, agora a gente vai ver como funciona o Decorator. Como já foi explicado anteriormente, teoricamente um Decorator funciona da seguinte forma. Um código recebe uma função parâmetro, então é feita a modificação do comportamento dessa função e depois ao retorno para a função original. Eu deixei a palavra feita em negrito porque esse ato de fazer a modificação no comportamento da função é nada mais, nada menos do que a funcionalidade que foi adicionada com o auxílio do Decorator. Bom, quando se trabalha com programação orientada a objeto, é comum que a gente utilize esse recurso, porque caso seja necessário modificar, a funcionalidade de uma função no código muito grande da maneira tradicional, o programador ele fica mais suscetível a cometer erros. Outra vantagem também de se utilizar o Decorator é que esse recurso ele evita classes sobrecarregadas no código. Vai ficar melhor entendido o funcionamento do Decorator com um exemplo a seguir. Bom, gente, vamos começar com um exemplo simples de como funciona o Decorator. Bom, primeiramente eu vou desenvolver uma função que escreva um nome qualquer na tela. E percebam que essa função ela tem como parâmetro nome. E eu quero que o nome que eu vai digitar apareça na tela. No caso, vou escrever o nome do meu cachorro. E vou rodar o código. E como vocês puderam ver, aparece o nome do meu cachorro na tela. Bom, agora digamos que a gente queira alterar o comportamento dessa função para que exiba o nome que eu venha digitar em letra maiúscula, sem ter que alterar a função da forma tradicional. Bom, gente, a partir desse código eu vou criar uma outra função, já utilizando o Decorator, não se preocupe. Vou utilizar o wrapper para que, no caso, uma função Decorator que permite executar o código antes das funções que elas decoraram, sem alterar a função em si. Vou usar o return para que retorne para a função.
e vou usar o return novamente. Esse return é para que retorne a função modificadora. No caso, esse return aqui, função, vai transformar, no caso, o nome para letra maiúscula. E no caso é bem simples. Agora eu preciso chamar esse decorator, que eu utilizei o nome de maiúscula. E com isso, vamos rodar o código. Bom, gente, teve um erro de digitação. No caso, era só ajeitar isso e pronto, o nome apareceu em letra maiúscula. Bom, eu não me aprofundei muito na explicação, em detalhes do que é o que, porque isso vai ser visto mais à frente pelos meus colegas. Olá, meu nome é Maiane e agora eu vou dar continuidade falando sobre o property. O property é um decorador embutido no Python, usado para dar funcionalidades a certos métodos, fazendo-os agir como intermediários, getters, setters ou deleters, quando se define propriedades em uma classe. Ou seja, ao definir essas propriedades, pode-se alterar a implementação interna de uma classe sem afetar o seu código. Assim, evita-se acessar ou modificar as informações ou os dados diretamente. O que esses intermediários fazem? O getter, ele acessa ou obtém informação do atributo. O setter, ele define ou modifica a informação do atributo. Já o deleter, ele deleta o atributo de instância. Então, o property pode ser considerado a forma pythônica de trabalhar com atributos, justamente por ter vantagem de tornar a sintaxe usada para a definição das propriedades bem mais concisa e legível, e reutiliza o nome das propriedades, evitando a criação de novos nomes para getter, setters e deleters. Então, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre o property, eu criei uma classe chamada lot, e aqui eu tenho os meus atributos de instância recebendo as variáveis locais. Então, aqui eu quero calcular o preço total da área desse lote. Então, para isso, eu criei um método chamado cálculo preço, onde o meu self.preço vai receber o meu self.comprimento vezes o meu self.largura. Isso vai ser o valor da área, vezes o self.valor, que seria o valor por metro quadrado. Aqui eu tenho o meu programa principal, onde a minha variável lot vai receber o nome da minha classe, e aqui dentro eu vou passar os valores dos meus atributos. E embaixo eu estou acessando o método e também acessando o atributo preço. Então aqui eu vou rodar para vocês verem o valor. Então aqui ele gerou para mim o preço da área desse lote. Então, digamos que alguém tenha conseguido configurar, mudado os valores dos meus atributos para isso aqui. Então, se eu for rodar esse código, olha o que vai acontecer. Ele vai gerar um erro. Por quê? Porque antes eu tinha os valores, eles eram do tipo inteiro. E agora eles são do tipo string. Então, eu não consigo fazer operações com esses tipos de dados. E como que eu posso resolver agora isso? Bom, se eu for usar somente o getter e o setter, ele vai resultar em um problema, porque cada linha do meu código que acessa ou modifica o valor do atributo vai ter que ser modificada para poder usar o setter ou o getter. Então, o que eu tenho que fazer aqui é justamente
transformar esse tipo de dado em string para float. Então, para isso, como falado anteriormente, a gente pode usar o property, que assim não vai ser preciso mexer na linha do meu código. Então, aqui eu já coloquei tudinho as linhas do código. E na primeira linha eu tenho @property, que está indicando que eu vou definir uma propriedade. Na segunda linha, o get está sendo nomeado com o mesmo nome da propriedade que estou definindo, nesse caso, o comprimento. E esse será o nome que vai ser usado para acessar e modificar o atributo fora da classe. E aqui o método está usando apenas o parâmetro self, que será uma referência para a instância. Na minha outra linha, eu tenho o return, que aqui o valor do atributo é retornado e o getter age para que não tenha acesso direto aos dados. Então, nessa parte eu tenho o meu getter e agora na outra parte eu vou ter o meu setter. Então, nessa linha aqui, eu vou ter que a introdução do método set para a propriedade comprimento. Então, não usamos @property.set, mas sim @comprimento.set, indicando o nome da propriedade. Na minha outra linha, onde eu vou passar o meu parâmetro, neste caso, o novo valor que vai ser atribuído ao atributo comprimento. E embaixo vamos ter onde validamos o que eu quero, ou seja, a condição que eu quero. Nesse caso, eu quero que o meu valor que está em string passe por tipo float. Então, aqui eu vou ter a minha condição. E se o meu valor ele for de tipo string, o valor vai ser modificado para float, usando essa função replace, onde o que eu quero transformar, no caso o m, vai virar nada. Ou seja, aqui eu vou verificar se esse valor que eu estou recebendo é o valor do tipo string. E aqui nessa linha eu vou transformar o dado do tipo string em um tipo float. E na outra linha, o meu self.comprimento vai receber o valor. Nesse caso, o valor já vai estar configurado para do tipo float. Então, eu também preciso fazer essa modificação também para o meu atributo largura, porque os dois estão em string. Então, para isso também eu uso o property. Então, do mesmo jeito que eu fiz em cima, eu também vou fazer para o meu atributo largura. Então, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, agora, se eu for rodar o meu código, ele não vai mais dar erro, justamente porque agora eu tenho todos os dados do tipo float, não mais do tipo string. Olá a todos, me chamo Adriele Amaral e eu vou falar sobre o decorador Static Method. Bom, o Static Method ele é o decorador que torna o método estático. Então, ele está ali dentro da classe, né, por uma questão de organização, e ele não referencia a classe ou a instância no seu corpo. Então, assim, eles são bem similares a funções normais, porém, por uma questão de organização, eles ficam dentro do escopo da classe. Os métodos estáticos, então, eles são utilizados para agrupar funções que essas tenham uma similaridade entre si, elas tenham uma conexão lógica com a classe para a classe, né?
E os métodos estáticos, bem como os métodos de classe, eles estão atrelados a uma classe, não ao objeto. Então, por conta disso, eles não requerem a criação de uma instância de classe. Com isso, eles não dependem do estado do objeto. E agora eu vou falar um pouco sobre as características do Static Method. Como eu já havia falado, ele declara um método como um estático, ele torna um método estático dentro da classe. Ele também não pode ter parâmetros CLS ou self. O método estático ele não pode acessar atributos de classe ou atributos de instância dentro do escopo da classe. O método estático ele pode ser chamado de duas formas. A primeira é o nome da classe, ponto, e o nome do método, e executa. Ou o nome do objeto e ponto, o nome do método. E eles também, o Static Method pode ser chamado tanto pela classe quanto pelo seu objeto. Bom, então com isso vem um questionamento quando eu devo usar o método estático. E assim, é muito importante saber que quando eu tenho, então, dentro da minha classe, um grupo de funções que tenham essa similaridade de conexão lógica, eu preciso agrupá-las. Então, eu posso usar ali o Static Method. E também é necessário saber que o Static Method ele limita aquelas funções que estão ali dentro dele. Nesse caso, elas não podem acessar as propriedades da própria classe. Então, as funções não conseguiriam acessar métodos, objetos dentro da classe. Contudo, então, é necessário uma utilização de uma função de utilidade que não acesse nenhuma outra propriedade dentro daquela classe. Quando acontece isso, as funções estáticas elas são muito úteis. Então, vamos agora para os exemplos. Agora, eu vou criar uma classe, a classe matemática, e eu quero que essa classe faça o cálculo, uma soma para mim, um cálculo. Então, eu vou criar uma função, soma, e ela vai somar A e B. Porém, eu vou usar o Static Method. Então, eu vou decorador, Static Method. Ele não precisa ter dos pontos para indentar, ele não precisa ter o self, nem o CLS. Aí agora eu venho e vou criar aqui uma variável calc que vai somar A mais B. A mais B. E eu vou retornar calc. Então, quando eu chamar o Static Method, aqui, quando eu for instanciar a classe, vou chamar a classe matemática de conta e vou dizer que recebe matemática. Agora eu vou printar. Como é que eu chamo? Normal, o nome da classe, que agora é conta, ponto, o nome do método, então soma. E agora eu vou declarar quem é A e B. No caso, quero que seja 18 e 2. E 2. E agora eu vou rodar. E ele realiza a conta. O Static Method ele tá agindo aqui como se ele estivesse fechando essa função. Como ele não tem nenhum parâmetro, ele está fechado aqui. Ele só vai trabalhar com aquilo que eu fornecer a ele. Então, eu estou fornecendo esses dois números aqui e ele faz o que é designado para ele, aqui dentro, local. E ele não pode instanciar, ele não pode usar o self, então ele não pode usar variáveis globais. E é somente isso. Ele parece muito com uma função normal,
Eu poderia chamar ele aqui. Não posso. É o nome do método, e o nome do método aqui é soma. Então, ele realiza a conta. Basicamente é isso. Bom, gente, agora eu vou exemplificar aqui o Static Method. Eu vou criar uma classe matemática. E essa classe, eu quero que ela faça uma simples soma para mim. Então, eu vou dizer que o meu método vai ser soma e vai somar A e B. Agora eu vou dizer que o cálculo vai receber A mais B. Vai receber A mais B. E eu quero que ele retorne o cálculo. Agora eu vou aqui colocar o meu decorador, o static. Deixa eu dar um espaço aqui. E vou instanciar a minha classe. Eu vou chamar de... Deixa eu ver, de S. A minha classe matemática. E agora eu vou printar. Então, eu vou printar S e a minha soma. E vou dizer que A e B pode ser talvez 19 e 22. Então, agora ele me resulta aqui no número. Então, no que o Static Method foi útil aqui? Ele, na verdade, ele é um método que agrupa funções. Né? Eu só estou com uma função aqui, porém, ele não deixaria, no caso, não permitiria que eu colocasse um self, um CLS, ou que eu tentasse acessar um objeto ou então algum outro método dentro da classe. Então, nesse exemplo, o Static Method ele atuou dessa forma. Bom, eu me chamo Elian e dando início agora ao nosso último decorador, né, ao nosso último decorator desse web seminário, vou falar um pouco para vocês sobre o Decorator Class Method. Bom, mas o que é o Class Method, né? Ele é usado para acessar todas as instâncias, né, que normalmente chamam de método save. No Class Method, a gente retorna a informação da classe como um todo e não de uma instância isolada. Ou seja, quando eu estou falando de Class Method, eu estou colocando a classe como primeiro argumento, né? Como argumento principal, e não a instância, como nós vimos anteriormente, tá? Mas assim, para eu exemplificar isso, para vocês entenderem de forma melhor, eu vou mostrar para vocês um exemplo no Python. Bom pessoal, agora que eu já estou com o meu ambiente Python aberto, eu vou dar alguns exemplos sobre o Decorator Class Method, né, que é o decorator que nós estamos falando aqui. Vou falar também um pouco sobre a diferença dos métodos de classe e métodos de instância, tá bem? Bom, mas primeiramente, antes de eu dar esse exemplo, né, eu preciso implementar uma classe. Então vou implementar aqui uma classe chamada impressora, beleza? Impressora. Tá. Bom, após isso, dentro dessa classe, eu vou implementar a função def imprimir folha. Bom, a gente sabe que quando nós falávamos de instância, né, dentro desse parênteses recebia self, mas agora nós estamos falando de classe, tá? Então nós aqui vai receber CLS, tá? Não pode receber classe, por quê? Porque classe já é o nome da linguagem, tá? Então nós teríamos um erro. Então a gente adota aqui como
CLS, tá bem? Bom, após isso eu vou colocar print, eu vou colocar dentro do print folha impressa. Bom, aqui nós temos tudo pronto para como se fosse da instância. Então a gente precisa colocar o nosso decorator. E o nosso decorator é o class method. Por quê? Porque agora nós estamos falando da classe e não da instância. Porque antes nós precisaríamos fazer uma instância com impressora e tudo mais. E agora não, a gente pode simplesmente colocar isso. Impressora, nós vamos chamar a classe impressora, imprimir, imprimir folha, tá? E parêntese, vamos rodar. Certo, ele imprimiu aqui o que eu pedi, né? Folha impressa. Foi aqui nesse print, tá? Antes nós precisaríamos criar uma instância com impressora e tudo mais, e agora não, ficou tudo bem mais simples, tá bem? Bom, como eu disse, o método de classe, ele tem um escopo da classe, então também eu posso criar aqui outra função, né? Aqui, ó, def imprimir. Agora eu vou imprimir o que? Livro. Imprimir livro. Aí aqui dentro do parênteses eu vou colocar CLS e o número de páginas, tá? Que agora eu vou querer que ele imprima para mim o número de páginas, beleza? Agora aqui eu vou colocar for e range. Dentro desse for eu vou colocar páginas, tá? Páginas. Então para cada página eu posso colocar cls.imprimir folha. Bom, mas agora o que eu preciso fazer? Eu preciso decorar isso aqui com o meu decorador, né? Qual o decorador que nós estamos usando? O class method. Então vou colocar aqui arroba class method, tá? Bom, galera, feito isso, nós vamos colocar. Vou colocar aqui um print para separar tudo, tá? E vou colocar, né, nosso método de classe. Eu vou chamar a nossa classe impressora e aí imprimir quantas páginas? Imprimir livro. E agora que eu vou querer quantas páginas? Eu vou querer 7, tá? Eu vou rodar. E aí ele rodou aqui pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 folhas impressas do meu livro, tá bem? Bom, como os dois estão no mesmo escopo de classe, né? No mesmo escopo de classe, eu consigo chamar de um para o outro e fazer, né, a impressão das 5 folhas aqui, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Esse foi nosso último decorator, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui e espero que vocês tenham gostado.